Nesse vídeo eu vou te ensinar tudo aquilo que você precisa saber para estudar fora no ensino médio com bolsa de 100%, assim como eu fiz nesse ano. Esse vídeo vai funcionar basicamente assim. Eu primeiro vou falar sobre minha experiência com estudar fora, porque eu já tive essa oportunidade. Em seguida, eu vou trazer como que você pode fazer isso. E, por último, eu vou trazer dicas de como que funciona todo o processo e também algumas dicas para poder você ser mais rápido e conseguir fazer mais fácil. Esse ano eu pude ter a oportunidade de ir para os Estados Unidos com bolsa de 100% para participar de um intercâmbio. Nesse intercâmbio, ele se chama Young Writers, ele era um programa de escrita que eu participei, então eu aprendi sobre escrita criativa em uma universidade americana, então foi muito legal, foi um programa de 2 semanas, e aí eu pude apresentar inclusive um projeto final, apresentando para toda a galera que tava por lá, e aí também trazendo isso em inglês, então escrita em inglês foi muito legal, e eu tive a chance de viajar pela primeira vez para outro país, então eu tenho certeza que assistindo esse vídeo você vai também ter a chance de entender como você também pode fazer isso. O que era esse programa que eu participei? Esse programa do Young Writers é um que a gente chama de Summer Program. É um programa de verão que acontece nessas universidades. Então, é um programa de pequeno período que justamente garante com que os estudantes de ensino médio, eles consigam ter essa visão de faculdade antes mesmo de entrar. Então, por exemplo, assuntos que talvez você visse só na faculdade, você tem a chance de ver já no ensino médio. E é por isso que essas universidades fazem isso. Elas fazem justamente com um incentivo de fazer com que a pessoa se interesse pela universidade e também se interesse pelaquela faculdade específica. E aí, é por isso que eles existem. Então, resumindo, os Summer Programs são programas em que você vai para uma universidade em algum outro país para aprender sobre um tema de faculdade. E aí, existem vários temas que você pode participar. Esse que eu aprendi foi sobre escrita. Só que existem programas de exatas, existem programas de humanas, existem programas de todos os tipos. Se você tem uma faculdade que você quer, pode ter certeza que tem um Summer Program para ela. E aí, várias universidades fazem. Tem a Universidade de Harvard fazendo, tem diversos outros locais, inclusive que não são dos Estados Unidos, também fazendo. Então, caso você não esteja a fim de ir para os Estados Unidos, também tem outras universidades que dá para poder você testar. Embora sim seja nos Estados Unidos onde mais tem esse tipo de programa. E aí eu te expliquei tudo isso agora só para poder te falar que você não precisa de agência para estudar fora. Esse negócio de pagar 40 mil para poder você ir para um intercâmbio não faz sentido, porque tem como você conseguir por muito menos, até sem nenhum custo. Então existem sim summer programs que eles pagam inclusive a sua passagem. Eles são mais difíceis? São mais difíceis, só que eles também existem. Então, nesses summer programs, basicamente o que você paga é só passagem e visto, porque normalmente eles dão hospedagem e alimentação. Então fica muito mais barato se você for comparar com uma agência, por exemplo. E além disso que você vai estar ainda aprendendo algo que vai ser útil para sua vida, porque você vai estar aprendendo sobre algo acadêmico. Então também é importante lembrar que os summer programs, eles são diferentes dos intercâmbios de férias. Você não vai ficar só em férias tranquilo, de boa numa viagem. Você também vai ter que estudar. Então, se você não curte estudar, talvez não seja para você o summer program. Ele realmente é algo acadêmico. Então, você vai estar aprendendo, você vai estar aplicando, você vai estar realizando alguma coisa. Além disso, como eu falei, você vai estar também vivendo um tempo na faculdade. Então, você vai ter uma experiência de uma faculdade americana ou então internacional por algum período de tempo que também não é tão grande quanto os outros. Então, tem summer programs de 2 semanas até de 2 meses, só que ele não passa tanto disso normalmente. Então, você tem como ter essa experiência internacional sem ficar tanto tempo fora, o que é muito legal pra galera que ainda tá incerta, se quer fazer, por exemplo, faculdade fora. Então, isso é muito incrível. E, além disso, também aumenta o seu currículo. Então, basicamente, ele aumenta o seu currículo, te traz coisa acadêmica, tem mais bolsa e ainda por cima te ajuda a escolher a sua faculdade. Então, é um programa incrível e muito melhor do que a agência, gente. Vamos combinar? Mas aí talvez você me diga, ok, Ana, já entendi isso, saquei, só que tô aplicando, ainda não fui aprovada, ou então não sei como é que funcionam os requisitos. Ok, que é legal, mas quais são os requisitos? E aí, agora eu vou te falar sobre essa etapa. Quais são os requisitos para um Summer Program? Existem basicamente 5 requisitos principais em que eu vou aprofundar com você agora. A primeira coisa que a gente precisa saber é que os Summer Programs, eles vão te pedir
Essays. Essays são o quê? Redações. Redações, só que elas vão ser totalmente diferentes das redações que a gente conhece, que são as redações de estilo Enem. Elas são pessoais e são sobre você. Então, você fala em primeira pessoa, você conta a tua história e você realiza o prompt deles nesse sentido. Então, por exemplo, é muito comum deles perguntarem quais foram desafios que você já passou e como que isso moldou a sua visão de mundo, ou então, por que você quer participar desse programa? E aí você tem que sempre trazer essa parte de storytelling. Então, essa palavra vai ser muito útil para você daqui para frente. Storytelling é muito importante, galera, porque storytelling é o que vai contar a sua história. Então, como essas redações são diferentes das redações do Enem, você vai precisar muito de contar a sua história para o programa, porque é um processo, como a gente chama, holístico. Então, ele não vai requerir só uma coisa, por exemplo, não vai requerir uma prova para você, como seria uma de estilo Enem. Ele vai querer várias coisas para poder garantir que você faz sentido com eles. Então, querendo ou não, é um investimento, gente. Bolsa é investimento para eles. Então, é por isso que você tem que mostrar que você é um bom aluno ou uma boa aluna, porque isso vai significar que você vai ter bons investimentos para você. E aí, como eu falei, essa parte de Essays é basicamente 50% do processo. Eles realmente se importam muito com redação. Então, você precisa saber fazer uma boa redação. Inclusive, nos próximos vídeos eu também vou fazer um vídeo sobre como melhorar o seu inglês para conseguir fazer uma boa redação. Porque a maioria desses programas vai pedir uma aplicação em inglês. Então, é importante você ter um inglês interessante para você conseguir participar. Então, já se inscreve aqui no meu canal para poder você acompanhar esses próximos vídeos. Segundo requisito que eles vão te perguntar é sobre extracurriculares. Ana, o que são extracurriculares? Extracurriculares é tudo que você faz fora da escola. Então, sei lá, você joga basquete, extracurricular. Ah, eu faço um curso de tal coisa, extracurricular. Sou líder de sala, extracurricular. Ah, eu não sei, eu faço natação, extracurricular. Faço teatro, extracurricular. Tudo isso é extracurricular. É tudo aquilo que você faz fora da escola. Basicamente, tudo que você for me perguntar se é um extracurricular, vai ser extracurricular, porque praticamente tudo é. A pergunta é se é um extracurricular boa ou não, porque é isso que vai te diferenciar. Para você ser aprovado ou aprovado, você tem que ter boas extracurriculares, porque isso vai significar que você tem um perfil forte, você tem um currículo bom. Então, por exemplo, você já tem alguma pesquisa científica, isso é algo que acrescenta. Você tem um projeto de voluntariado, também acrescenta. Você já trabalhou em algum momento, também acrescenta. Então, tudo isso auxilia para poder fortalecer o seu currículo. Porque, como eu falei, é um processo holístico. Ele não pede só redação, ele não pede só uma prova. Ele vai pedir várias coisas. E é por isso que é bom você conseguir ser bom em certos requisitos, mesmo caso você não seja bom em outros. E aí, extracurriculares vão ser muito importantes. Inclusive, eu também vou fazer um vídeo sobre isso. O terceiro são boletins. Ok, isso daqui talvez muita gente vai ficar com medo, muita gente vai ficar, Ana, meu Deus do céu, e agora? E agora já era pra mim, acabou. Calma, respira, vamos respirar. Calma. Boletins são importantes para eles, para entender como que você é academicamente. E aí, para certos programas específicos, por exemplo, programas mais concorridos, como o IYGS da vida, por exemplo, ou então um Launchx, isso vai pesar bastante, porque você vai ter muito aplicante bom, com muitas redações boas, com muitas extracurriculares boas. E aí eles vão usar essa parte acadêmica também para dar uma diferenciada. Então, por exemplo, se tal pessoa tem uma nota 10 na matéria que eles vão pedir do programa, vai ser melhor do que uma pessoa que tem uma nota 5 nessa mesma matéria, entende? Então, isso diferencia. Só que, por exemplo, para programas que são mais simples, ou então programas que não são tão acadêmicos, por exemplo, programas não de exatas, é mais tranquilo. Programas de humanas, programas de linguagens, programas de artes, isso fica muito mais de boa, na maioria das vezes. Tem alguns que são concorridos, sim, só que na maioria das vezes isso vai ser tranquilo. Agora, para programas mais acadêmicos, de fato, você vai precisar ter um bom boletim, você vai precisar ter boas notas. Inclusive, eu também vou fazer vídeo sobre como ter boas notas e como se destacar nas escolas. Mas, gente, a primeira coisa que vocês têm que pensar, ok, tenho dificuldade com essa matéria, não tenho boas notas nessa matéria. Só que também tem como explicar isso. Então, mesmo caso vocês tenham dificuldade em certas matérias, também tem como explicar isso na sua aplicação. Então, isso é muito legal, porque tem como você, mesmo assim, mesmo não tendo as notas perfeitas, você conseguir participar. Embora, como eu falei, é claro que notas boas vão ajudar. O quarto requisito são cartas de recomendação. Então, o que são cartas de recomendação também? Carta de recomendação é uma carta que o teu professor faz para te recomendar
recomendar. Então é por isso que também é muito importante ter uma boa relação com os nossos professores, gente. Vamos valorizar essa coisa tão importante da educação brasileira, que são tão desvalorizados os coitados. Então, carta de recomendação, gente, é muito importante porque ele vai mostrar para o programa como você é em sala de aula. E aí, eles querem saber como você é em sala de aula, porque você vai estar na sala de aula deles. Então, eles têm que ver de uma visão de outra pessoa como que você é de fato. Então, por exemplo, fulaninha, ela é uma pessoa que pergunta muito. Então, fulaninha é uma pessoa mais quieta, mas que faz umas participações interessantes. Ah, não, fulaninha, ela é uma líder total. Ela sempre lidera as dinâmicas, faz não sei o que lá. Ou então, fulaninha, ela é uma pessoa mais organizada, que lida mais com a organização. Então, eles querem saber disso, eles querem entender você. E a carta de recomendação é justamente para isso. Então, a carta de recomendação, você pede para um professor para poder fazer para você e aí mostrar, né? Trazer exemplos de como que você é. Então, por exemplo, não dizer só, ah, não, Ana é uma garota muito disciplinada. Não. Ana realizou esse evento com a gente, e isso mostrou como a sua liderança era presente no ambiente escolar, porque isso garantiu com que mais de, sei lá, tantas pessoas fossem auxiliadas, muitas pessoas tiveram interesse em tal matéria graças a esse evento, entendeu? Exemplos. Então, você tem que trazer exemplos. Por último, e talvez um dos mais importantes, documentos financeiros. Porque para você pedir a sua bolsa, você vai precisar desses documentos para poderem entenderem que você realmente tem necessidade financeira. Então, isso é muito, muito importante para eles. Então, por exemplo, o imposto de renda, extrato bancário, depende do que o programa pede. E aí, é bom você também entender quais que são esses requisitos específicos. Sempre olhem nos sites dos programas, galera, porque isso vai poupar muito tempo de vocês. Então, como eu falei, aprendam inglês para conseguir olhar os sites bonitinhos. Nessa próxima etapa desse vídeo, eu vou falar sobre dicas que eu te daria se eu estivesse começando do zero. Primeira coisa que você precisa fazer: melhorar o seu inglês. Então, caso você não tenha um inglês bom, caso o seu inglês seja um inglês básico, ou na verdade você não saiba nada, melhorar o inglês. Sobre essa questão de inglês, como eu falei antes, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então, me segue, porque eu vou trazer um vídeo de como melhorar o inglês, porque eu já tenho inglês fluente, eu tenho 15 anos, então isso também vai ser bastante interessante pra vocês, com bastante dica. 15 anos não, gente, 16. Eu esqueci porque eu fiz aniversário esses dias, então. Oh, perdão, minha. A segunda é aprender sobre o processo. Então, você precisa entender como que funciona o processo da aplicação, como que funciona para você participar desses Summer Programs. E isso é algo que você vai conseguindo com o tempo. Esse vídeo aqui já é algo muito bom, porque você já tá conseguindo ter uma noção muito boa. Se você quiser se aprofundar sobre essa questão do processo, eu vou deixar aqui embaixo também o link do meu e-book de Estudar Fora, que eu também coloco muita coisa, gente, lá. Tipo assim, tem tudo para você literalmente sair do zero a conseguir aplicar. Então, tem muita gente que conseguiu participar e conseguiu ser aprovado nessas oportunidades só pelo e-book. Então, de verdade, eu recomendo muito para você que talvez tenha interesse e já tenha uma noção maior sobre o processo, a também adquirir ele, que eu acho que você com certeza vai aproveitar. Se você não tiver como adquirir ele no momento, como eu falei, já segue aqui o meu canal, porque eu vou postar muita coisa, e também já me segue nas outras redes sociais, porque lá eu já posto muita coisa, então você já vai ter como conseguir muita informação totalmente gratuita, então isso é algo muito legal. Minha terceira dica para você seria começar a procurar agora já as suas oportunidades. Porque a gente já tá agora no período, esse período agora de novembro até o início do próximo ano, é o período que acontece a aplicação. Então, começar já a encontrar suas oportunidades. No meu Instagram eu sempre posto oportunidades abertas. E também, caso você queira entender melhor, eu recomendo também pesquisar no Instagram e no TikTok, porque lá sempre tem muita oportunidade que a galera vai postando. E no LinkedIn também, inclusive façam seu LinkedIn. Vou ver se eu trago também um vídeo sobre como fazer LinkedIn. E aí, encontrar essas oportunidades já, para você já começar a entender como que você quer seguir nesse rumo da aplicação e do Summer Programs. A última dica desse vídeo é: comece a aplicar. Não tome o erro de como eu tinha feito quando eu comecei, que eu demorei muito tempo, gente. Eu já sabia desse processo 1 ano antes, eu só comecei 1 ano depois de ter aprendido sobre. Então não façam igual eu. Se vocês estão vendo esse vídeo, já começa a pesquisar, já começa a encontrar os seus programas, já começa a aplicar para eles, mesmo se você não tiver a redação perfeita, mesmo se você não tiver as notas perfeitas, porque você vai conseguir sim alguma aprovação. E eu tenho certeza que vai ser um programa excelente. Hoje eu te falei sobre o que são Summer Programs, eu te falei que é sim possível estudar fora com bolsa 100% sem precisar pagar a agência. Também te falei sobre os requisitos de Summer Programs, o que você precisa para conseguir participar deles. E também te
te dei as dicas que eu gostaria de terem me dado quando eu também tava nessa época da aplicação. E se você acha que faltou alguma coisa, se você tá com dúvida em alguma das coisas que eu falei, comenta aqui embaixo que eu vou adorar te responder. E no mais, é isso, galera. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.